Boa noite a todos, feliz sábado. Estamos felizes por estar aqui mais uma sexta-feira, final de sexta-feira, onde já chegou o sábado, e nós estamos reunidos aqui com os nossos convidados, o irmão Adelir e o irmão Jacques, aonde nós vamos recapitular a lição, aquilo que nós estudamos durante a semana. A lição que nós temos esse mês é a lição do livro de Hebreus. Nós estudamos todas as semanas uma lição. Semana passada estudamos sobre o nosso sacerdócio e esta semana nós estudamos sobre Jesus é a âncora da alma. Mas para isso nós recapitular, nós vamos orar primeiro a Deus, para que nós consigamos entender e também conseguimos explicar para as pessoas que podem nos ouvir. Irmão Adelir, pode orar por nós, irmão Adelir? Boa noite, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Queremos te pedir a sua unção nesse momento, que o seu Santo Espírito esteja aqui conosco, que ele possa direcionar as nossas palavras e que ele possa nos instruir e nos ensinar. Essas bênçãos nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Como já falamos, nossa lição da semana tem o título como a âncora, Jesus, a âncora da alma. Muito importante. O apóstolo Paulo passa comentando que na semana passada ele terminou o livro de Hebreus 5:11, 6:20, falando do sacerdócio. Mas ele já continuou com outro assunto, um assunto muito importante que nós devemos entender esse assunto nessa noite, que diz assim, interrompendo a exposição da teologia sobre o sacerdócio de Jesus em nosso favor, para advertir sobre o perigo de se afastar de Cristo. Para quem que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava preocupado com o povo hebreu, do momento que estava vivendo, com o perigo de se afastar de Jesus. Nós corremos esse grande perigo diariamente na nossa vida, porque nós temos dois caminhos a seguir, o caminho de Jesus e o caminho que não é de Jesus. Ao que parece, os crentes corriam esse perigo real de descer a ladeira, corrigido autopiadamente da falta de fé. A falta de fé é um assunto bastante delicado, que nós que dizemos ser cristão, a nossa fé tem que ser fortalecida diariamente. E com esse fortalecimento nós só encontramos, para ficar forte, através de Jesus, quando nós se aproximamos de Jesus diariamente. Paulo ainda expressou fé em seus eleitores, exaltou Jesus como personificação da promessa divina inquebrantável da salvação. Não tem como. Jesus é da promessa divina para a nossa salvação. Então a preocupação de Paulo com o povo hebreu, talvez eu possa perguntar hoje, essa preocupação também com nós que dizemos ser cristão, no mundo que nós vivemos, é uma preocupação. Por que uma preocupação? Porque o mundo oferece muitas coisas para nós, ou muitas coisas para a sociedade, para as pessoas, para o povo desse planeta Terra. E nós corremos um grande risco de nós fracassar na nossa fé, de seguir a Jesus e permanecer firme até a volta dele. O verso para memorizar diz assim, está no livro de Hebreus 6, 19 e 20. Temos esta esperança na âncora da alma, segura, firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Aquilo que nós estudamos na semana passada do livro de Melquisedeque. Ele é o nosso intercessor hoje, que está sentado à direita de Deus Pai. Irmão Adelir, aqui fala daí, provando a boa palavra. O que quer dizer isso, provando a boa palavra? O que você tirou de lição para isso aqui? João, eu vejo aqui, só queria voltar aqui um pouquinho. O motivo que eles estavam perdendo a fé era por causa das provações que eles estavam passando. Então, muitas vezes, queridos,
nós, quando passamos por algum tipo de provação, é fácil a nossa fé desanimar, né? Então, Paulo estava preocupado porque aquele povo era um povo que passava por muitas provações. E isso estava fazendo com que eles perdessem a fé em Jesus. Mas, porque assim, né, Modelheiro, muito importante, eu deixei, porque é muito fácil nós dizer que nós servimos a Deus quando está indo tudo bem, né? Porque a maior provação que nós somos verdadeiro cristão, que acreditamos através da fé, é quando nós temos a provação. Que a provação não vem para nós destruir, ela vem para nós lapidar, vem para nós ficar forte cada vez mais. Porque quando nós somos provados, nós podemos ser aprovados ou reprovados. Para isso que serve a aprovação. Então, Paulo estava preocupado com essa situação. Provando a boa palavra. Aqui nós vemos que a pergunta, eu vou passar aqui para o Jackson, a pergunta diz assim, ó, o que Cristo concede aos crentes fiéis? O que Cristo concede para eles, Jackson? Bom, nós temos, então, a lição fala a respeito de quem persevera na fé. Deus e Cristo está sempre te dando um bom amparo, esclarecimento da palavra, uma comunhão com Deus, você vai estar sempre bem amparado por Deus. Ele nunca vai deixar você praticamente, assim, em palavras comuns, na mão. Então a gente vê que essa é a promessa de Deus. Temos que perseverar para que a gente possa, a cada dia que passa, ter essa luz que vem dele. E isso está dentro do conhecimento e também, né, no nosso dia a dia, a gente vai crescer no conhecimento da palavra de Deus e vai ser fiel a ele nesse sentido. Nós vemos aqui que a lição fala de um texto bem polêmico aqui, né? Ah, não, é no próximo ali, eu estou confundindo aqui. Então, nós vemos que tem sido iluminado, né? Eles tinham sido iluminados, significa ter experimentado a conversão, ou seja, quando Deus lança luz sobre nós e nós experimentamos a salvação que há em Cristo Jesus, nós estamos sendo iluminados. Refere-se àqueles que se converteram das trevas e do poder de Satanás para a luz. Implica em libertação do pecado. Nós vemos também que nós provamos o dom celestial e eles se tornaram participantes do Espírito Santo. São expressões sinônimas. O dom de Deus pode se referir à sua graça ou ao Espírito Santo por meio do qual ele é concedido. Provar o dom celestial, que inclui o poder de cumprir a vontade divina. Ou seja, quando Deus nos ilumina e nós sabemos o caminho, nós precisamos andar por esse caminho. Porque não adianta nada Deus iluminar o caminho para nós, e em vez de nós preferirmos a luz, nós andarmos em trevas. Então nós vemos que nós precisamos seguir, né, as orientações de Deus. Os crentes provam isso no presente, por meio da ressurreição espiritual, renovação da mente e vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus prometeu, além de nos iluminar com a sua palavra, né? Aqui fala que Deus lançou luz, ele deu o dom do Espírito, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, Deus tem uma promessa para nós, e essa promessa é uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Mas para isso nós temos que andar na luz que Deus nos confiou. Interessante que fala aqui, irmãos, que essa geração já foi iluminada com a coluna de fogo, né? Desfrutou dos dons celestiais como maná, experimentou o Espírito Santo, provou de boas palavras de Deus e os poderes do mundo vindouro. Isso é para nós. Então, o que ele está prometendo aqui, ele já fez para o povo no deserto. E faz para nós até hoje. Nós hoje também. Desde que nós queremos que ele faça, né? Tem mais um pequeno comentário que diz assim: os eleitores de Hebreus estavam em perigo de fazer o mesmo. O mesmo o quê? Não reconhecer o que Deus já tinha feito, ou fazia, ou faz.
né? O mesmo caminho que estava no deserto. Saíram daí, daquilo, tinham tudo, mas não reconheciam e abandonaram. Viraram as costas para Deus, na verdade, né? Porque eles foram muito iluminados, né, João? E se nós olharmos hoje para a nossa época, nós temos muita luz, a igreja hoje tem muita luz sobre ela. Só que se nós recusarmos essa luz, né, e preferirmos as trevas, nós vamos nos perder. A luz, muitas vezes, nós apagamos nossa própria luz. Inclusive, quando nós não colocamos nossos dons em atividade, né? Colocar para fora de nós. Nós temos luz, mas às vezes a Bíblia diz que nós, na vida, nós já temos que ser uma luz, né? Onde a escuridão, nós chegamos, temos que clarear, né? Muito bem. Impossível renová-los. O que quer dizer essa palavra? O que nós entendemos? Impossível renová-los. O que vocês podem dizer para mim aqui? Temos aqui uma pergunta bastante grande, né? Uma pouca resposta, mas temos grandes comentários aqui. O que vocês, Jacques, o que você pode dizer para nós aí? Então aqui em Gálatas vai 2:20 e 5:24 vai falar a respeito dessa condição. Crucificar Jesus significa ter experimentado a salvação. E, vamos dizer assim, se eu crucifico Jesus, isso quer dizer assim que é como se eu fosse falar para Jesus um não. Eu tenho a verdade, eu tenho a luz, mas agora no meu entender, eu não quero seguir esse caminho. Então eu estou rejeitando essa luz. Essa é uma condição de rejeição a Jesus. Quer dizer que assim, crucificar Jesus. Ainda hoje nós podemos crucificar Jesus sem Ele estar presente na nossa presença? Sim. Nós podemos. Quando nós rejeitamos a salvação, nós rejeitamos a palavra de Deus que não queremos salvar, nós estamos, na verdade, rejeitando a morte do próprio Jesus na cruz. Estamos negando, né? Estamos negando. Exatamente. E isso é uma condição né? No contexto, é como se fosse, eu nego Jesus, eu crucifico Jesus mais uma vez. Aquela primeira vez não foi suficiente. Então, o negar de cada um de nós tem como exemplo crucificar Jesus mais uma vez, porque eu disse não para a luz, né? Então, tem esse exemplo aqui. Interessante que aqui tem um comentário que diz assim ainda: a ausência da vida cristã é tomar a cruz e negar a si mesmo, né? Isso significa crucificar o mundo. Quando nós tomamos a cruz e nós seguimos, que aceitamos Jesus, nós não crucificamos Jesus, nós crucificamos o mundo. O mundo quer dizer, gente, o pecado do mundo. Isso, o eu, né? O eu nosso, né? O nós aqui, né? Essa passagem não se refere a pessoas que às vezes falham na batalha. Muito interessante. Contra a velha natureza. Não significa isso. É a carne. Esse pecado se refere a pessoas que, após ter experimentado a salvação genuína, no que ela se envolveu. É isso que está dizendo. Não está dizendo que por ser eu aceito Jesus eu não vou pecar mais. Não é isso. Ela está dizendo que após nós aceitarmos a salvação genuína e nós recusar a salvação, nós estamos crucificando o Senhor Jesus novamente. Aqui João continua dizendo que a luta entre Jesus Cristo e o eu é uma batalha espiritual, mantida até a morte. Então, nós vamos ter essa batalha dentro de nós até a nossa morte. Todo dia nós temos que crucificar o nosso eu para que Cristo viva em nós. É aquele texto que Paulo fala assim, ó, que não mais eu viva, mas Jesus vive em mim. Mas que Jesus vive em mim, porque se nós não fizermos isso, a velha natureza vai dominar a nossa vida. Esse pecado se refere à pessoa que, após ter experimentado a salvação genuína e o que ela envolve, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e se dedica a matar seu relacionamento com ele. Ou seja, enquanto a pessoa não escolher se afastar totalmente de Cristo, ainda há esperança. Ou seja, esse texto aqui, João, é um texto assim que para mim, que ali diz que a pessoa que se afasta é impossível renovar ela para o arrependimento. Então eu fico pensando assim, uma pessoa que conheceu o dom de Deus, que conheceu a palavra, que conheceu o que Jesus fez com ele, fez para ele, para salvar ele,
E ele, mesmo conhecendo tudo isso, ele fala assim, ó, eu rejeito. Eu não quero que Jesus viva em mim. Eu quero viver a minha vida. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus nos convida a tomarmos a nossa cruz e seguirmos. Jesus nos convida a matarmos o nosso eu todo dia para que ele possa viver através de nós. E Amém. Isso é um desafio pessoal meu e seu. Interessante, irmãos, que quando nós decidimos ficar com Jesus, nós temos que matar a nossa velha vida. Por isso que é o batismo, né? Que diz assim, quando nós batizamos com a água, imergido na água, nós deixamos a nossa velha vida sufocada, não morta, que nós podemos reavivar ela, ressuscitar ela novamente. Aí depende de nós, depende de mim e de vocês. Mas é assim que diz. Então diz, aqui o propósito da vida cristã é que soframos uma espécie de morte. Morte do quê? Não é nós morrermos fisicamente, mas morrer espiritualmente do pecado, para o pecado. Isso é eliminado. Muito bem. Já não resta sacrifício pelos pecados. Puxa vida, mas não temos que sacrifício? O que está falando de sacrifício? Já não resta sacrifício pelos pecados. O que é isso aqui, irmão Delir? Aqui diz que Paulo explicou que rejeitar o sacrifício de Jesus deixaria as pessoas sem nenhum meio para o perdão dos seus pecados. Porque não há outra fonte de perdão além de Jesus Cristo. Então, quando nós rejeitamos a Jesus e falamos assim, olha, esse Jesus aí não serve para a minha vida, nós estamos rejeitando o meio de salvação que Deus nos concedeu. Não estamos só rejeitando, desculpa, Jacques, mas estamos aceitando, quem sabe, a opinião do próprio inimigo, né, André? Damos crédito, estamos abrindo um crediário para o inimigo. Porque se eu rejeito Jesus, eu abro um espaço para o inimigo trabalhar na minha vida. Porque existe dois caminhos, existe, Mandali? Nós podemos servir a Jesus ou não servir a Jesus. Nós podemos servir ele para ir para o céu e o inimigo para nós se perder e um dia ter uma morte eterna. Mas pode ir, Jacques, agora é com você. Então, assim, quando se fala nisso, a gente vê que, assim, só existe um caminho, né? O caminho que é Jesus. Então, se a gente rejeita esse caminho, Satanás, só existe dois senhores, né, na realidade, né? Então, não tem como nós servirmos dois senhores, que a Bíblia fala que logo mais eu vou desagradar um deles. Então, se eu rejeito Jesus, quem é o Senhor da minha vida? Passa a ser Satanás, né? E a gente abre esse espaço para Satanás trabalhar, né? Então, seguindo aqui, então. E Hebreus 10, 26 e 29. A rejeição a Jesus Cristo, ao seu sacrifício, é também a rejeição ao Espírito Santo. Como é pesado isso, né? E emocionante entender isso, né? Se eu rejeito Jesus, eu rejeito a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Por isso que Paulo fala assim, que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Como que nós apagamos o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala que qual que é, João, a missão do Espírito Santo aqui na Terra? Ele serve para fazer o quê com o ser humano? O Espírito Santo é tão complexo que, por exemplo, cada um de nós que estamos na igreja, um dia nós somos tocados pelo Espírito Santo. Tocado, lembrado, trazer a paz, trazer a alegria, trazer a esperança. E ele seria o primeiro passo para nós, né? Quando as pessoas dizem assim, eu fui tocada pelo Espírito Santo, eu sinto. Quando nós sentimos emoção, sentimos vontade de adorar a Deus, vontade de fazer o trabalho para Deus, nós estamos sendo ainda tocados pelo Espírito Santo. Quando nós estamos na rua, no nosso trabalho, na nossa casa, onde nós temos uma decisão, daqui a pouco nós mudamos de opinião, geralmente que é para o lado melhor ainda, nós estamos sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz assim que uma das principais missões do Espírito Santo aqui na Terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, quando nós rejeitamos esse Espírito Santo que está batendo aqui no nosso coração, nós corremos o risco de apagar ele da nossa vida. E ele é o meio que Deus usa para convencer o homem que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus para ser salvo. Muito bem, muito bem. Deixa só pena, eu tenho que ler mais um comentário aqui na terça-feira ainda, Jacques. Acho que nós estamos dentro do nosso. Então diz assim, a expressão pisou no Filho de Deus descreve a rejeição do governo de Jesus.
O Tito, filho de Deus, lembrava-se aos ouvintes que Deus colocou Jesus sentado à sua direita. É um assunto muito importante quando nós vemos Deus com o seu filho do lado direito. Eu faço uma pergunta, por que ele não está do lado esquerdo? Por que ele não está do lado esquerdo? Você já ouviu muitos dizeres assim, esse fulano aqui é meu braço direito. Jesus está falando a mesma coisa. Esse meu filho é meu braço direito. O braço direito responde pelo quem? Por quem? Pelo patrão. Pelo patrão. Esse é meu braço direito. Esse que faz a minha ligação entre eu e ele e as pessoas. É o meu braço direito, que chama Jesus, né? Só que a expressão profanou o sangue da aliança refere-se à rejeição, o sacrifício de Cristo. Isso é a afirmação que o sangue de Jesus se desprovido do poder do purificador. Quando nós rejeitamos o sangue de Jesus, estamos dizendo assim, o sangue de Jesus é desprovido do poder da purificação de nós, do nosso pecado. Ele não consegue nos purificar. Nós estamos rejeitando aquilo que nós já comentamos. Porque tem muitas pessoas que olham para elas e falam assim, a salvação está em mim. Eu posso me salvar. Queridos, nós não podemos nos salvar. O único que pode nos salvar se chama Jesus Cristo. É só Ele que pode nos salvar. Quando nós olhamos para nós mesmos, João, você falou isso na lição passada, né? Aqui na igreja. Quando nós olhamos aí para nós mesmos, nós vemos que é impossível nós sermos salvos. Mas quando nós olhamos para Jesus e o sacrifício... Impossível não se perder. Não tem como se perder, né? Nós só se perdemos se nós quisermos, porque está pago o preço, né? Jesus já morreu na cruz para salvar os meus pecados e os pecados de todas as pessoas que aceitar como Salvador. Mas aqui tem algumas palavras assim, coisas melhores. Porque nós, como cristãos, enquanto vivemos nesse mundo, nesse dilema, nessa luta, nesse sofrimento, mas nós aguardamos com coisas melhores para a nossa vida. Todas as pessoas que se diz cristão aguardam coisas melhores. Coisas melhores, o que ele está querendo dizer, Jacques? Coisa melhor do quê? Então a lição da quarta-feira já vai dizer assim para a gente, que após a forte e sincera advertência de Hebreus 6, 4 a 8, Paulo expressou confiança de que os leitores não haviam se afastado do Filho e nem o faria no futuro. Ele acreditava que o seu público receberia advertência e produziria os frutos adequados, como a terra. Ele deu um exemplo aqui da terra, né? Bem arada, né? Vai dar um fruto bom, né? Então aqui ele tinha a certeza que daquelas igrejas plantadas ali, daquele povo preparado de forma justa e verdadeira, daria bons frutos, né? Então aqui ele faz uma comparação aqui à terra, né? E eles receberiam a bênção divina. Então seria... E aqui tem mais assuntos aqui para baixo. Então aqui, na pergunta 4 aqui, né? Em Hebreus, né? Hebreus 6, 9 a 12. Quais foram as boas atitudes que os crentes tiveram? Hebreus 6, 12. Então aqui vai falar, para que não torneis indolentes. Indolentes tem um duplo sentido. Indolentes significa preguiçosos, né? Então aqui ele é uma advertência para eles aqui. A própria lição fala aqui dos preguiçosos. Sim. Mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eles demonstram amor a Deus ao servires os santos, né? Esses santos aqui seria, né, as pessoas, né, servindo eles, né, em vários sentidos, né, no sentido de apoio, no sentido também até do financeiro, né, que essas pessoas daquela região também ajudavam os santos, né? Os santos tinham aí como ideia os apóstolos, né, os discípulos da época, né? Então pela história a gente vê que pessoas de bem daquelas cidades ajudavam os santos, né? Porque quando nós falamos de santos, nós não estamos dizendo que a pessoa é uma pessoa perfeita. Santo significa separado. E Jesus separou um grupo de pessoas, que foi os apóstolos, Paulo também foi separado por Cristo, para esse ministério. Então esses irmãos, eles ajudavam essas pessoas que foram separadas por Deus para o ministério, para que eles pudessem ter mais tempo para pregar sobre a palavra de Deus, para que mais pessoas pudessem ser alcançadas.
Na verdade, nós podemos ver num contexto um pouco mais longo, quem sabe um leque mais longo ainda. Quando nós ajudamos qualquer pessoa da nossa própria igreja, da nossa iluminação, de qualquer outro tipo de pessoa, nós entramos nas bem-aventuranças de Jesus, né? Porque que diz, os crentes mostravam o amor de Deus por meio do seu serviço aos santos. Aos santos. Que Jesus falou assim, quando você ajudar um desses meus pequeninos, é a mim que você está ajudando. É a mim que você está ajudando. Muito bem explicado o que você falou lá das pessoas, podemos falar do sacerdote e tal, que estava ali com mais tempo, isso e tal, mas num contexto geral atingiria todas as pessoas. A evidência mais importante do amor para com Deus são seus atos. Porque como é que eu consigo mostrar meus atos como um cristão? Pode pregar aqui, falar e vir para a igreja, não sei o quê, é muito simples. Mas as pessoas hoje em dia não, ou sempre, nós temos que mostrar nossos atos na prática. É muito fácil falar, não, nós temos que socorrer aquele, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer também tudo isso na prática. Exato. Os atos é na execução, né? Então aqui, para a gente fechar a quarta-feira, aqui tem uma frase que me impactou aqui, ó. Aqui vai falar assim, então, ó, em Apocalipse 14:12, a fé, paciência e observância dos mandamentos são características dos santos nos últimos dias. Amém. É uma palavra aqui, duas palavras, né, Jackson? A fé, a paciência, é 3, né? E os mandamentos. Porque no mundo que nós estamos vivendo, primeiro não é fácil ter fé. Não é fácil ter paciência. E mais uma situação, guardar os mandamentos de Deus é só pela fé, né? E a própria paciência, e acreditar naquilo que nós não estamos vendo, é pela fé que nós estamos guardando tudo isso, né? E na verdade, João, o resumo dos mandamentos de Deus é amor a Deus e amor ao próximo. Então, não adianta nada eu falar que amo a Deus e não guardo os seus mandamentos, não obedeço a Deus. Não adianta nada eu falar que amo o meu próximo, mas eu roubo o meu próximo, eu falo mal do meu próximo. Ultrapassa o meu próximo. Eu estou amando? Não estou amando. Então, nesse sentido, vamos continuar? Muito bem, aqui na quinta-feira fala Jesus é a âncora da alma. Deixa eu só perguntar para vocês, o que é âncora? Num contexto prático, por exemplo, quando nós vamos lá num porto, nós vemos um navio lá amarrado, tem uma cordona bem fininha, dessa grossura, mais ou menos, né? Que sai do navio e vai lá e eles amarram lá num canto lá. E outra coisa, antes ainda, irmão, você imagina, vamos fazer uma imaginação aqui, nós estamos vivendo um mar voltoso, um mar de tempestade, um mar de vento. Como que o navio consegue chegar até até que consiga alcançar a âncora? Ali tem ainda um objeto, um empurrador, que eu não lembro o nome agora, que lá a certa altura, ele empurra o navio, vem empurrando, vem trazendo para o trilho, não sei se é trilho que fala. É barco rebocador. O rebocador. Ele reboca ele em alto mar. Em mar difícil de lidar, e ele não consegue chegar sozinho até a âncora. Agora vamos trazer para a nossa vida. Quem que rebocou você lá em alto mar e trouxe até a âncora? Acabamos de falar. Quem que rebocou você em alto mar? Quem que rebocou eu em alto mar e trouxe até a âncora? Com um rebocador junto. Quem trouxe nós, gente, foi o Espírito Santo, pegou nós lá em alto mar, na meia tempestade, e trouxe nós e rebocou até onde nós conseguíssemos alcançar a âncora. Lá, e pode ver que o navio, quando ele está com a âncora lá, que está amarrado, está encostado, ele está sendo seguro. Ali vem tempestade, vem vento, vem chuva, e ele balança para lá e para cá, e ele não cai. Ele está firme, né? Ele está firme. Mas quando nós falamos aqui na âncora de Jesus, ele diz que Jesus é a âncora para a nossa alma. Às vezes a nossa alma pode estar balançando, pode estar passando por grande dificuldade. Mas a única segurança que nós vamos encontrar para nosso alívio espiritual, o alívio da nossa alma, é a âncora de Jesus. Hoje, ainda à tarde, alguém postou no Facebook, não sei se vocês viram aí, dizendo assim,
o que eu faço para a dor na alma. Qual o remédio para a dor na alma? Você imagina, às vezes uma dor na alma dói mais que você cortar um dedo, porque é interno. Um dedo você faz um curativo, dá uma anestesia ali e você melhora, mas internamente não melhora. É angustiante. Agora eu deixo para vocês alguns comentários na quinta-feira. Pode comentar, Jackson. Pode falar. Quer puxar aí? Eu puxo aqui. Então. Tá. Então nós vemos o seguinte. Deus fez uma promessa. E aqui a lição fala que não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios, o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. Sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua é fiel, como testemunha nos céus. De acordo com o Novo Testamento, ambos os juramentos se cumpriram em Jesus, a semente de Abraão que ascendeu e se assentou no trono de Davi. Então nós vemos que Deus fez uma promessa que um descendente de Davi reinaria para sempre. E nós vemos que Jesus veio da linhagem de Davi. E Jesus é o Messias, é o escolhido. E o reino de Jesus é um reino eterno. Quando Jesus esteve aqui nesse mundo, eles confundiram isso. E eles acharam, João, que Jesus ia se assentar no trono terrestre e que ia libertar eles do jugo romano. Mas Jesus falou assim, olha, o meu reino não é aqui desse mundo. O reino de Jesus está lá no céu. E como você colocou aqui, ele está sentado à direita de Deus e Deus fez uma promessa para ele, falou, olha, fique aqui até que eu ponha os seus inimigos como estrado dos seus pés. Então nós vemos que Jesus é essa âncora firme e nós temos que colocar a nossa confiança nele e nós temos que nos apoiar nele, que pode vir as ondas bravas do mar, as tempestades dessa vida sobre nós. Se nós estivermos firmes em Jesus, ancorados em Jesus, nós vamos resistir. Vamos resistir. Então aqui, baseado na âncora, né? Então eu fui buscar informação. Isso me chamou a atenção, o que seria a âncora, né? A gente já sabe que aqui a gente comentou que é Jesus, né? Mas ela também tem um significado. As pessoas que não têm a mesma fé que nós professamos, ela tem muita força também no mundo secundário, nas tatuagens, etc. E eu fui buscar isso aqui. Então, a âncora significa o quê? Firmeza, força, tranquilidade, esperança e fidelidade. Então, tudo isso é Jesus, né? Através do que nós já comentamos aqui. Então, eu posso, no meu entender, assim, que eu fico feliz com isso. Isso basta para mim. Então, o caminho é Jesus. Não há outro caminho, né? A palavra já diz que não há outro nome abaixo da terra e nem no céu que deseje mais que eu e você sejamos salvos. Não há outro caminho, é Jesus. Então, pode seguir. Muito bem. Aqui a presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma. Então, o livro de Hebreus 6,19, que foi presa no trono de Deus. De quais outras garantias precisamos para nós aceitarmos? Qual a outra garantia que nós mais precisamos? Se é um Filho de Deus que veio nessa terra, morreu, ressuscitou, foi para o céu, está do lado de Deus, do lado direito de Deus, o que mais nós precisamos? O que mais Deus tem que fazer para as pessoas aceitarem Ele como Salvador? E nós temos mais uma coisa, né, João? E esse Filho de Deus que está sentado à direita de Deus lá no céu, Ele vai vir buscar a sua igreja. E olha, está muito próximo esse dia. E nós precisamos nos agarrar a Ele, para que quando Ele vier nos buscar, nós possamos subir com Ele. Bom, Delírio, acho que nós vamos para o encerramento, mas eu queria fazer 3 perguntas e deixar no ar essas 3 perguntas, para que as pessoas pudessem pensar e pudessem até responder ou questionar. Diz assim, a vida de João e de Judas
são com um contraste. Jesus chamou João de Boanerges, né? De Boanerges, filho do trovão. Os defeitos de Judas não eram mais sérios do que de João? Por que João foi transformado enquanto Judas pecou contra o Espírito Santo? Segunda pergunta. Jesus nos convida a tomar a cruz e segui-lo. Existe diferença entre tomar a cruz e submeter ao ultraje de outra pessoa? Por que Deus exige a entrega total da vida a Ele? Qual é a relação entre Ele, o livre arbítrio e a salvação? Qual que é a diferença que existe? Por que eu tenho que fazer isso? E qual que é a diferença que existe nisso? Quero deixar essas 3 perguntas aí no ar. Você que pode nos assistir, ouvir depois. Se quiser responder no chat, tem como responder no chat lá? Não, no vídeo não tem, né? Não tem. Só tem, se for ao vivo daí. O nosso é gravado. Mas se quiser responder pessoalmente ou perguntar para a gente pessoalmente, ou podemos pensar e estudar, se aprofundar e querer saber por que essa situação, né? Beleza, gente? Você tem mais algum comentário aqui, Jacques? Então, para finalizar aqui, nós vamos falar só de João, né? O João aqui vai falar brevemente que o João, onde estava Jesus, estava João, né? Ou sua esquerda ou sua direita, João estava lá. E a Bíblia vai dizer também que João era um dos mais jovens, né, dos discípulos, né? Então, João, ele mais à frente vai falar que João foi considerado como o discípulo amado, né? E porque ele era igual a uma criança. No mesmo tempo que era revoltado, mas era igual a uma criança também. Eu achei interessante, né? Porque ele disse que era um homem do trovão, o João do trovão, um homem estourado. Mas ele foi transformado. Porque a Bíblia diz assim, quanto mais nós contemplamos Jesus, mais nós somos transformados. E João, ele contemplou Jesus de perto. E diz que Jesus amava os 12, mas tinha mais intimidade com João. A Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos felizes porque o Senhor deu a oportunidade de nós recapitular essa lição, onde fala que Jesus é nossa âncora da alma. Nós estamos felizes porque nós aceitamos isso também como essa âncora pode trazer a paz e a alegria e a salvação para cada um de nós. Amém. Muito obrigado àqueles que vão ouvir, quem sabe, assistir, que eles possam entender e compreender que isso quer falar para cada um de nós. Dá para nós um bom sábado, que já estamos nele, e perdoa nossos pecados e as nossas faltas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.